Parlamentares, na mesma linha do senador Randolph, eu queria fundamentar a minha questão de ordem no artigo 60 caput e o artigo 291, inciso 2, ambos do regimento interno do Senado. O voto aberto, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, já foi adotado em outra votação desta Casa. Ainda que o regimento interno diga que o voto seria secreto, como nas resoluções da prisão em flagrante de senador, que nós vivemos aqui, e da perda de mandato de senador, em ambos os casos, a Constituição Federal é silente quanto à modalidade do voto, se aberto ou secreto. Mesmo com o texto do regimento interno dizendo que o voto seria secreto, esta Casa decidiu, e lembramos todos porque foi recente, esta Casa decidiu que deve prevalecer o princípio constitucional da publicidade, quando a Constituição não exige expressamente o voto secreto, conforme deliberação do plenário na questão de ordem número 7/2015, referente ao caso de resolução da prisão flagrante demandado de senador, cuja votação nesta data foi aberta. No mesmo sentido, senhor presidente, senhores senadores, esta Casa votou de forma aberta e nominal a cassação de mandato do senador em 10 de maio de 2016, tendo em vista que a regra constitucional não expressa a modalidade de voto nesse caso, prevalecendo, portanto, a transparência do voto, ainda que o regimento interno, que é muito mais antigo que a Constituição brasileira, ainda hoje expresse que o voto, nesse caso, seria secreto. As hipóteses de votação secreta são taxativamente dispostas na Constituição. Esse dado, senhores senadores, senadoras, é muito importante este fato. Há apenas 3 hipóteses previstas pela Constituição para voto secreto: a escolha de autoridade e chefes de missão diplomática, a exoneração do Procurador-Geral da República ou a suspensão da imunidade de parlamentares em caso de estado de sítio. São só estas hipóteses comportadas como voto secreto. Todo mais deve respeitar a publicidade. Também o Constituinte derivado, por meio da emenda número 76, optou por estender as votações de cassação de mandato e a deliberação de vetos presidenciais, sempre observando o princípio da transparência. Do mesmo modo, deixa ao alcance do princípio da publicidade a eleição para os cargos da mesa. A publicidade dos atos públicos é a regra constitucional. Repito, a publicidade dos atos públicos é a regra constitucional para as funções estatais de todos os poderes, consequência do princípio republicano e do Estado democrático de direito, que exigem a possibilidade de controle das ações estatais pelo povo, que é o legítimo titular do poder. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Assim, não tem o Senado Federal liberdade para contrariar a Constituição, porque o princípio constitucional expresso representa a essência dos princípios democráticos e republicanos. Por esta razão, deve a Casa considerar inconstitucional a previsão do artigo 60 do regimento interno, que prevê a eleição secreta para os cargos da mesa. É evidente que o comando constitucional deve prevalecer sobre a velha norma regimental, que, se repita, é anterior à Constituição, uma vez que o Constituinte originário estabeleceu a necessidade da transparência. Se quisesse voto secreto para a eleição da mesa do Senado, teria colocado na Constituição. Esse foi também o posicionamento adotado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo, relator do mandado de segurança número 33.908, ação que atacava o tema do voto secreto para a resolução de prisão de senador. Oportuno também salientar que o Supremo Tribunal Federal já declarou que os atos interna corporis do Poder Legislativo, de natureza regimental, representam temas
que devem ser resolvidos na esfera do próprio Congresso ou das casas legislativas. Esse despacho ocorreu no recente mandado de segurança, por mim impetrado, número 34.099, para pedir o voto aberto. Ali o ministro deixou uma sugestão, talvez nem todos conheçam esse dado. Ali naquele mandado de segurança recente, o ministro deixou uma sugestão para que, neste caso, poderia este plenário reabrir com o poder de decidir se deseja o voto aberto em função do compromisso constitucional da publicidade. Ressalte-se que a decisão não precisa ser unânime, em função do precedente já descrito da resolução de prisão de senador, que na ocasião foi decidida por maioria nesta Casa. Não houve unanimidade. No caso da prisão do senador, em 2016, o score foi de 52 a 20. Não houve, como hoje não há necessidade de unanimidade. Finalmente, este é o anseio do povo, que exige transparência nas decisões desse Parlamento, de modo a ter controle das decisões de seus representantes. O povo quer o voto aberto. Nesse sentido, as manifestações pelas mídias sociais são avassaladoras e nós estamos aqui representando o povo. Deste modo, deve ser considerado inconstitucional a previsão do caput do artigo 60 e do inciso 2º do artigo 291, ambos do regimento interno do Senado, que prevêem a eleição secreta, pois a Constituição é excelente quando a modalidade de votação, daí porque deve prevalecer a constitucional da publicidade. Esta é a questão para a decisão de Vossa Excelência, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, senador Eduardo Braga. Senhor presidente,